também é dia de lembrar que nós estamos na rua por um novo projeto de país. Nós estamos nas ruas pelo direito de ser, pelo direito de amar, pelo direito de estar, pelo direito de construir, porque o nosso corpo e as nossas bandeiras são múltiplas, são plurais, e nós já não aceitamos mais um projeto de país sem as LGBTs quem a mais. Meu nome é Maria Lúcia, eu tenho 32 anos, eu fiz Física na Universidade de São Paulo e mestrado em Astronomia também na Universidade de São Paulo. Eu me chamo Maria Paula Monteiro, eu tenho 55 anos, agora eu faço 56 agora. Meu nome é Lu Cuesta, eu tenho 21 anos e eu sou aluna de Gastronomia no Senac Santo Amaro. Eu sou Vicente, eu tenho 22 anos e atualmente eu estou no último semestre da Faculdade de Ciências Contábeis. Fui para a universidade um pouquinho mais, com uma certa idade, porque, logicamente, que eu sou uma pessoa da periferia e tudo mais, pessoas simples, e eu acho que foi no governo do Lula, no primeiro governo Lula, que eu tive acesso realmente, né, à faculdade, que foi na Unip, lá de Sorocaba. Eu era uma militante também da questão LGBT, eu trabalhava como presidente de uma ONG, né? Eu era uma voluntária e presidente dessa ONG, chamava Grupo Girassol, que trabalhava com a questão da emancipação e direitos das travestis e transexuais de Sorocaba, né? E aí, uma deputada chamada Yara Bernardi me acessou e perguntou se eu realmente queria, né, ter um pouco mais de instrução, né? Aí eu aceitei. Quando eu fiz 16 anos, eu entrei muito numa de eu preciso trabalhar logo para poder ter a minha grana. E aí eu me inscrevi para ser jovem aprendiz, daí eu passei. Quando eu fui jovem aprendiz no cenário bancário. Então já era um pouco estranho para mim, que eu não estava me entendendo muito do meu gênero, mas eu precisava personificar feminilidade para permanecer dentro do banco. E aí chegou um momento que estava acabando o meu contrato e eles falaram para mim, se você entrar na faculdade, você vira estagiário. E aí eu fui e entrei na faculdade por isso. E como eu estava no banco, eu falei, vou fazer ciências contábeis porque é um jeito que eu vou me garantir aqui de manter a empregabilidade, manter o salário. E aí eu entrei na faculdade, assim, quando eu estava no segundo semestre, eu entendi que eu vinha gostar de contabilidade, mas naquele momento ainda não entendia muito. E aí fiz isso e continuei. E aí, como eu aprendi a gostar do curso, fui seguindo com o curso, chegou um momento que eu já estava tão longe do meu curso que eu falei, eu não tenho tempo a perder para poder parar com esse curso. Se eu já cheguei até aqui, eu acho que eu devo terminar ele, ainda mais porque o mercado de trabalho já é muito difícil para pessoas trans, imagina pessoas trans sem graduação. E aí eu tive algumas oportunidades de emprego que me abraçaram pela diversidade, e eu falei, esse é o momento, eu vou me formar, vou fazer essa faculdade mesmo que não seja um curso que eu pretendo seguir, depois eu me especializo em algo que eu gosto. Eu fui fazer Física porque eu gostava muito de astronomia no ensino médio. Eu tinha bastante interesses com relação à cosmologia, buracos negros e coisas, perdão da piada, astronômicas, né? Mas eu passei a minha graduação toda e só fiz a transição de gênero no final do mestrado, na verdade. Eu defendi o meu mestrado, eu ainda não tinha saído do armário publicamente. Eu sempre tive perto de alguém que estava cozinhando na minha vida inteira. Tipo, uma maneira de se conectar com as minhas avós era estar perto enquanto elas cozinhavam. Uma maneira de se conectar com a minha mãe era estar perto quando elas cozinhavam. Então, eu acho que desde sempre foi uma maneira de comunicar algo pra mim, sabe? Quando você tá perto de alguém que tá cozinhando algo pra você, é uma coisa muito íntima, muito cuidadosa.
E aí foi mais ou menos no final do ensino médio que eu percebi que poderia ser uma boa opção. Eles me deram uma bolsa de estudo para fazer direito lá. Aí fiz um tempo de direito lá em Sorocaba. Foram mais ou menos, acho que uns 3 anos, que não foram fáceis, porque eu já era uma mulher trans nesse período lá no interior. E eu não podia frequentar o banheiro ainda, né? Minha luta lá era muito grande, porque como que uma mulher trans vai frequentar um banheiro masculino, não é? E aí eu fui pedir para a direção da faculdade para que eu pudesse acessar o banheiro feminino, porque eu sempre senti que era o meu direito. Naquele período aí não se falava nessas questões realmente tão forte como está se falando hoje dos direitos das mulheres trans. Naquele período não, ainda não. Até mesmo para mim entrar em sala de aula e pedir para me chamar como Maria Paula naquele período era muito difícil. Tinha um professor que jamais me chamou de Maria Paula, chamava eu pelo meu nome e eu sempre pedia, né? Eu sei que está escrito aí na chamada tal, mas eu não me vejo como Paula, eu me vejo como Maria Paula. Daria para você, né? Mas nunca aconteceu isso. Foi muito difícil. Quando eu entrei na faculdade, eu ainda não tinha transicionado. Eu transicionei no primeiro semestre de faculdade. E aí, durante o primeiro semestre, eu ainda permaneci com o meu antigo gênero e tal, e aí teve a quebra das férias. Quando eu voltei personificando o gênero. Então eu voltei falando, olha galera, eu sou o Vincent, eu pretendo ser tratado assim e tudo mais. E aí houve uma quebra porque as pessoas não entendiam que eu tinha transicionado, eles pensaram que era um novo aluno, porque eu tinha cortado o cabelo, tinha trocado toda a minha vestimenta. E eu também não fiz questão de contar para eles, eu preferi que, a partir do momento em que eles me conheceram como uma nova pessoa, eles jamais usariam o meu passado para me desrespeitar em algum momento. Então eles não teriam esse argumento contra mim. E aí foi basicamente isso, e aí no semestre seguinte começou a pandemia, e aí foi um momento que eu me distanciei de todo mundo. E aí quando eu voltei da pandemia, que eu tive a minha primeira semana de aula presencial, tinha um grupinho que eu era amigo bem no início da faculdade, assim, no primeiro semestre, e aí eu dei boa noite, sentei atrás deles e comecei a trocar ideia com eles, comecei a puxar assunto. E eles começaram a falar sobre as pessoas que estavam na jornada ali da faculdade, que abandonaram a faculdade. E aí eles me citaram com o meu passado, pensando que não era eu. E aí eles falaram tipo, várias atrocidades sobre a minha personalidade. E eu, em nenhum momento, eu não soube que eram eu. E aí chegou um antigo professor, começou a trocar ideia comigo e falou, parabéns, eu tô muito feliz que uma pessoa como você tá na faculdade, contou pra todo mundo. E aí eles tipo, ficaram em choque, teve um cara que trocou de campus porque ele ficou com vergonha. Então, na minha primeira experiência na graduação, eu tive uma experiência relativamente comum, assim, né? Eu entrei na universidade em 2010, então eu passei toda a minha graduação como um homem, né? E eu fiz amizades que eu levo até hoje, né? Mesmo após transição. Agora, essas experiências que eu tenho pós-transição, elas foram umas experiências bastante complicadas, assim. Porque, curiosamente, na mesma época que eu saí do armário, eu tinha um grupo de amigos que tinham se tornado o que a gente chama de feministas radicais. Então, quando eu saí do armário, elas todas cortaram relação comigo, pessoas que eu tinha amizades assim, bastante próximas, e cortaram e essencialmente me ostracizaram de uma certa forma. Não era nada assim explícito, mas existia, a gente sabia que existia. De qualquer forma, eu fazia matéria com um conjunto delas, inclusive pessoas pessoas realmente muito próximas, então eu fazia matéria com essas pessoas, elas nem me olhavam na cara. Então foi bem complicado. Eu acredito que isso tenha ajudado no fato de eu não ter continuado a licenciatura. Isso e o fato de eu ter descoberto, na época de que eu o mercado de trabalho para professores de física no Brasil é muito difícil, e então eu segui em frente com a carreira que eu tenho hoje, que é a programação. Eu diria que é bem razoável na questão de segurança, na questão de respeito à minha identidade. Só infelizmente, uma coisa bem informal, porque a maioria dos profissionais não tem muito contexto, sabe, sobre identidade de gênero e questões LGBT em geral.
Então, eu já recebi umas perguntas meio desconfortáveis, sabe? Tipo... Bem, o famoso você é menino ou menina é sempre meio esquisito, mas... A pessoa, tipo, às vezes também pergunta, tipo, você é menino e quer ser menina? Como assim? O que é isso? Nada muito, tipo, ofensivo, é mais, tipo, gente que não sabe mesmo. Eu não encontrei nenhuma situação de transfobia, tipo, hostil, aberta, assim. O máximo que acontece é, tipo, tem gente que só não, assim, não sabe que eu sou trans, e aí usa o pronome errado, ou se confunde, mas nenhum desses momentos eu senti que foi uma coisa maliciosa, sabe? Eu tenho muitas amizades com gente de todos os tipos, inclusive. O que me surpreende, gente, tipo, com, sei lá, o dobro ou triplo da minha idade. Então eu acho isso curioso, tipo, uma relação positiva, sabe? Eu tive algumas decepções com direito. Depois do terceiro ano, eu fui fazer estágio, e durante o estágio, dentro de um fórum, um juiz acabou perguntando, eu era estagiária, e ele perguntou para acho que a minha professora da época, que se aquela pessoa que estava ali, que era eu, e mais um reeducando, que era o que ia ser inquirido pelo juiz. Perguntando qual dos dois era. Então eu achei aquilo uma falta de respeito da parte do juiz e tal. E depois, eu sei que eu saí daquela audiência muito decepcionada realmente com relação a essa questão do direito e tal. E eu fui ver outra coisa para me fazer, na verdade. Eu tranquei a matrícula naquele momento, porque a faculdade estava pesando muito com relação a essa questão mesmo do meu acesso com uma mulher trans. Eu não me sentia respeitada naquele ambiente, muito menos acolhida naquele ambiente, tanto pelo corpo docente, como também pela própria direção da faculdade e pelos companheiros, né? Pelas pessoas, os colegas de turma mesmo. Né? Eu acho que são vários níveis que a gente pode conversar sobre isso, porque quando eu entrei na faculdade, eu me sentia muito deslocado, porque eu não via ninguém igual a mim. E aos pouquinhos eu fui entendendo que poderia ter algumas pessoas como eu, mas eu não sabia como abordar essas pessoas para me sentir mais confortável. E aí veio quebra de pandemia. Então, enquanto eu estive de pandemia, eu não me relacionei com nenhuma pessoa da minha faculdade, porque principalmente para o meu curso ser um curso de ciências contábeis, é um público mais velho, mais conservador, e aí eu conversava assim, com 2, 3 pessoas que eram mais da minha idade e me respeitavam. E aí foi ali que eu comecei a me sentir mais confortável. Hoje em dia eu não me importo, hoje em dia eu entendo que ali eu estou tranquilo, não é mais uma dificuldade para mim, e se houver qualquer situação que eu nunca passei depois da pandemia, eu apenas vou trocar ideia com a pessoa sobre isso. Então, essa sensação de você estar num lugar, justamente por eu ser uma pessoa branca, né, e ter passado a minha universidade como um cara branco, eu nunca tinha experimentado a situação de você estar num lugar e as pessoas acreditarem que não só você não deveria estar ali, mas que você não deveria estar ali na forma como você está. Então foi uma experiência bastante negativa, mas um aprendizado muito importante, porque pelo menos eu gosto de pensar como um aprendizado importante para eu me colocar em situações das pessoas que eventualmente, né, passam por isso de forma diária, que hoje eu não passo mais, justamente porque eu saí da universidade, eu tenho um emprego muito, muito, muito legal, onde as pessoas me respeitam, então eu já não tô mais vivendo esse mundo. Eu me sinto bem, eu diria que é um lugar bem acolhedor, com uma infraestrutura boa. Eu acho que eu não tenho nenhuma reclamação a fazer que seja com a universidade em si, o ambiente físico. Como uma pessoa trans, tipo, nunca tive problema indo no toalete, nunca tive nenhuma questão de ser abordada. Todas as dúvidas ou questões que tiveram em relação à minha identidade foram abordadas de uma maneira relativamente delicada. Mas a maioria da faculdade me via como uma pessoa estranha naquele ambiente, né? Uma pessoa negra, né? E para eles vestida fantasiada de mulher, né? Na cabeça deles era isso que eu era, né? Uma pessoa que estava brincando de ser menina. E então foi difícil. Então eu optei por não trancar a matrícula naquele momento e escolher outro tipo de coisa que me acolhesse. E aí eu fui fazer serviço social, né?
Aí no serviço social eu realmente encontrei um pouco mais de acolhimento, porque também é muito mulheres lá, tinha poucos homens dentro da minha sala de aula. Eu acho que dentro do serviço social, por a própria prática da assistência social estar envolvida com o acolhimento, eu acho que ali eu me senti acolhida e o meu direito começou a ser respeitado a partir desse momento. A minha relação com a minha família é um pouco complicada, porque por um momento os meus pais foram muito religiosos, hoje em dia apenas a minha mãe, e aí isso carrega bastante peso para eles. Então, eles me respeitam, a gente consegue trocar ideia normalmente, eu perdi muita proximidade deles durante todo o processo de transição. Deveria ser o lugar que eu deveria me ver, e eu acho que é o lugar que todas as mulheres trans têm que se ver também. Elas podem, sim, ser advogadas, juízas, promotoras, o que elas quiserem. É que naquele momento, naquele contexto, naquela época que eu estava vivenciando, ainda não era o meu momento. Eu não tinha uma força ainda, eu não estava, acho que eu mesmo não estava capacitado para fazer o enfrentamento com aquelas pessoas. Então, realmente, não dava. Eu não tinha capacidade para aquele momento estar ali. Quando eu realmente fui afirmar gênero, a minha mãe teve câncer. Então, eu tive muitas questões voltadas a isso, para pensar que, tipo, como a minha mãe é muito religiosa e ela estava com câncer, pessoas com câncer vão morrer. E aí já pensa na fatalidade. E eu pensava que ela morreria com vergonha de mim. E aí isso foi uma grande questão para mim por muito tempo. E aí hoje em dia ela está curada do câncer. Na época que eu afirmei meu gênero, eu doei meu cabelo para ela fazer a peruca dela, então ela usou meu cabelo por um bom tempo. E depois disso a nossa relação se afirmou um pouco mais, a gente começou a ser mais amigo, porque tinha rompido ali o auge da pressão. Eu entrei dentro do banheiro feminino, eu sempre nessa luta, né, como tu falou no começo, foi nessa luta de tentar realmente marcar o meu lugar, minha postura, que ali era o meu lugar, e eu tinha que estar ali mesmo, e eu entrei dentro do banheiro, contrariando toda a direção da faculdade, e eles foram lá com aqueles seguranças, me tiraram do banheiro de uma forma truculenta e tal. Eu acho que aí foi um momento muito tenso mesmo, né? Ameaçando chamar a polícia, como se fosse me chamando de homem, esse homem aqui dentro do banheiro, aquelas coisas horrorosas, como se fosse violentar alguém, né? Eu contei primeiro para minha irmã, quase em 2016, acho que foi quando... Porque eu me descobri no finalzinho de 2015, comecinho de 16, e aí eu fui para terapia, né? Que é a maneira que eu vi na época de ler sobre o assunto, falar, vai para terapia, porque se é uma pessoa trans é difícil, você vai para terapia. Eu falei, muito bem, então vou para terapia. Após algum tempo na terapia, eu voltei e contei para minha irmã, porque eu achava que minha irmã deveria saber, e eu esperava que a minha irmã fosse uma pessoa mais assim, por ser mais nova, ter mais contato com essas coisas, que me apoiasse de uma forma mais fácil, e de fato foi o que aconteceu. Então eu contei primeiro para minha irmã, e durante o meu mestrado, por causa dessa depressão não diagnosticada, eu tive muita dificuldade. Então, uma pessoa muito ansiosa, eu tava com eu tinha problemas assim de estudar coisas e não absorver esse conhecimento. E depois, com conversas com o psiquiatra, eu acabei descobrindo que era por causa da depressão. Que conforme foi chegando a defesa do mestrado, eu fui... Eu me senti na necessidade de contar para minha família. Desde que eu comecei a estudar pro Enem, para entrar no ProUni, eu tive apoio dos meus pais, tive ajuda, tanto no processo de estudo quanto nas revisões. São eles que cobrem a faculdade, então isso, assim, acho que é a maior resposta. Então o que aconteceu foi, um dia eu estava voltando, eu estava morando na casa dos meus pais na época, um dia minha irmã estava morando também. E aí, nesse dia, eu virei pra minha irmã, mandei uma mensagem no WhatsApp, falei, olha, eu vou contar que eu não tô aguentando, que faltava mais ou menos um mês pra defesa, e eu não tava nem conseguindo, sabe, nem pensar, assim, sobre essa questão. E contei, surpreendentemente, né, na minha cabeça cheia de ansiedade, né, surpreendentemente, o meu pai foi uma pessoa que apoiou muito, e num primeiro momento, a minha mãe também apoiou. Só que, por uma série de motivos, a minha mãe acabou
sendo bastante resistente à ideia. Então, eu acabei passando essas últimas 3 semanas dos estudos, da escrita do meu mestrado, essas últimas 3 semanas eu acabei passando na casa de amigos para evitar qualquer tipo de problema, porque minha mãe estava muito chateada e eu não tinha cabeça para explicar para ela o que acontecia, como que era. De novo, até para essa questão toda a ansiedade envolvida, todo o estresse envolvido da questão da defesa, a gente decidiu que fosse melhor eu passar essa época, fiquei morando mesmo na casa de um pessoal, numa república que eu já havia morado antes, mas não estava morando mais, e após essa defesa do mestrado, acabado toda essa ansiedade, e depois eu ir nesse médico, mas depois dessa conclusão, dessa fase extremamente ansiogênica, aí eu sentei para conversar com a minha mãe. Foi quando a gente começou, que eu expliquei para ela o porquê de eu estar fazendo isso e o porquê que as coisas aconteceram como aconteceram. E aí a gente foi conversando. Hoje eu tenho uma relação muito boa com a minha mãe, né? E com meu pai também, claro. Né? Assim, uma relação um pouco menos harmônica com o resto da família, mas assim, eu gosto de dizer que a gente vive em paz armada, assim, no sentido de que tá tudo certo, eles me respeitam, eles entendem e a coisa segue da maneira como está. Bom, meu nome é Bárbara, eu sou professora, né, aqui na Embi, sou professora de psicologia, psicóloga, e faço parte do Anima Plurais também, né, que é um grupo, né, de pessoas, de professores que em cada universidade da Anima, em cada marca, né, da Anima, existe um professor, que é esse professor referência do Plurais, né, que vai trabalhar com a difusão de cultura, de diversidade e inclusão dentro das escolas, né. Nós temos os banheiros plurais. E aí eu já escutei, por exemplo, que as pessoas trans estavam se sentindo acuadas de utilizar um banheiro que foi feito para elas, né? Foi feito para todos e pensando na inclusão de pessoas trans, né? Inclusive, porque a gente tem banheiros para todos os homens, para todas as mulheres e para todas as pessoas. Então a gente está aqui falando plurais, estudando, né? Diversos teóricos e tal. Mas o discurso sem a prática, ele é extremamente esvaziado, né? Eu acho que hoje existem os espaços, né, onde se pode buscar algum amparo, alguma ajuda, existem grupos, né? A gente tem a Casa 1, tem diversos coletivos, tenho diversos amigos psicólogos que são pessoas trans, ou então que vão estudar para trabalhar com pessoas trans, né? Então, eu acho que hoje em dia a gente tem um acesso talvez mais facilitado, né? De amparo, de espaços onde a gente possa falar, onde a gente possa se cuidar. Eu acho que esse cenário já foi um pouco mais complexo, assim, né? Acho que hoje a gente já está falando, né? Essa pauta existe, né? A gente tem Lineker, tem Linda Quebrada tocando, né, na televisão no domingo à tarde, né? Então acho que tudo isso é muito importante. As pessoas acho que estão podendo cada vez mais, né, sair do armário, ocupar lugares, né? Desejar e poder trabalhar para que o seu desejo, né, seu sonho aconteça. Então, eu acho que tem, talvez a gente viva, né, com tanto mais de amparo, assim, de possibilidade. 14, mais ou menos, eu fui para a rua, fui morar na rua. Aí eu fui acolhida por um cabeleireiro que me encontrou numa praça, dormindo, e me acolheu. E ele frequentava uma boate gay, e eu queria sempre ir lá com ele naquela boate gay, mas como eu era de menor, e ele era uma pessoa responsável, eu tive a sorte de essa pessoa me tirar da rua e não foi um abusador, pelo contrário, ele foi realmente meu anjo da guarda. E aí, eu lembro que quando eu completei 18 anos, aí sim ele me autorizou a frequentar aquele ambiente. E aí eu ia lá e eu via o show das transformistas, na época chamava de show de transformista, das travestis, eu achava aquilo lindo, lindo, lindo. Eu falava para ele assim, eu quero ser igual ela.
Daí um dia, né, depois, acho que quase com 20 e poucos anos, ele me deixou me maquiar e me colocar a minha primeira peruca. Aí eu falei, é isso, eu sou essa daí. Aí eu me encontrei, entendi que aquela era eu. Posso te falar o que você quiser ouvir, posso te acompanhar por onde você for. Vou aconselhar o que você fizer, a sua alma é seu cobertor. Eu só não posso mais me ver assim, cada vez mais distante de mim. Eu não quero mais pouco, quero voar. Eu perdi o medo da chuva pra poder reencontrar a metade dessa vida que não me deixaram usar. Mas é só pedir que eu vou te levar pra dançar em cima do balanço do mar. Me encho de caracóis, peço a bênção de Iemanjá. Te dou tudo o que quiser, ir até pras estrelas. Vem devagarinho que eu tô te